15 segundos. Era o tempo que Carlos tinha para tomar a decisão mais importante de sua vida. Seguir as ordens do comandante e evacuar o prédio em chamas, ou desobedecer e subir até o último andar, onde uma família inteira aguardava a morte. Às vezes, ser herói não significa seguir regras. Significa quebrá-las pelo amor. Se você acredita que existem valores maiores que nossa própria segurança, deixe seu like agora. Esta história vai mostrar o que significa verdadeiro heroísmo. Carlos Mendonça acordou às 5h30 daquela terça-feira de agosto como acordava há 12 anos, com o som do despertador que imitava o alarme do quartel. Aos 38 anos, ele havia visto de tudo nos corredores fumegantes da cidade. Incêndios em favelas, resgates em enchentes, acidentes de trânsito que tiravam o sono de qualquer um. Mas nada o preparou para o que veria naquele dia. Café está pronto, a voz suave de Lúcia ecoou da cozinha. Sua esposa, enfermeira há 15 anos, entendia a rotina militar que governava suas vidas. Eles haviam se conhecido no hospital, ela cuidando de um bombeiro ferido, ele visitando um colega. Amor à primeira vista entre duas pessoas dedicadas a salvar vidas. Como está Ana hoje? Carlos perguntou, beijando a testa da filha de 12 anos que ainda dormia no sofá com livros espalhados ao redor. Estudou até tarde para a prova de matemática. Lúcia respondeu com um sorriso orgulhoso, ajeitando os cabelos da menina. Ela quer ser engenheira, igual ao tio Roberto. Carlos sorriu. Ana era sua motivação diária, a razão pela qual ele voltava para casa em uma peça só toda noite. Em seus olhos, ele não era apenas um bombeiro, era um super-herói de verdade. O rádio do quartel crepitou às 2h47 da tarde. Incêndio de grandes proporções no edifício solar, Rua das Palmeiras 847. Múltiplas vítimas presas nos andares superiores. Todas as unidades disponíveis, código vermelho. O edifício solar. Carlos conhecia bem, 15 andares de apartamentos familiares, construção dos anos 80, escadas estreitas. Um pesadelo para a evacuação. O caminhão cortou a cidade com sirenes uivando, mas Carlos sabia que chegaram tarde demais. As chamas já consumiam os primeiros 8 andares quando eles estacionaram na calçada. A multidão se aglomerava atrás das barreiras, gritando nomes de parentes que ainda estavam lá dentro. Mendonça, Pereira, vocês sobem até o 10º. Silva e Rocha, fiquem no 8º. Mais que isso é suicídio, o comandante Santos gritou por cima do rugido do fogo. Foi então que Carlos ouviu. Meus filhos estão no 14º, uma mulher gritava, agarrada ao uniforme de um policial. Por favor, tem uma família inteira lá em cima. 14º andar. Muito além do limite de segurança. Comandante, Carlos se aproximou, tem gente no 14º. Mendonça, você tem uma filha de 12 anos em casa. Não vou mandar você para uma morte certa, Santos respondeu, categórico. Mas Carlos já estava olhando para cima, calculando. As chamas ainda não haviam alcançado os andares superiores. Havia uma janela, pequena, perigosa, mas possível. Comandante, eu posso chegar lá. Negativo, Mendonça. É uma ordem. Carlos olhou para a multidão, depois para o prédio em chamas. 14º andar. Uma família inteira. Se fosse Ana lá em cima... Comandante, com todo respeito. Carlos começou a se equipar com tanque extra de oxigênio. Mendonça, isso é desobediência direta. Sim, senhor. É. Carlos correu em direção ao prédio antes que alguém pudesse detê-lo. A fumaça era densa nos primeiros andares, mas ele conhecia cada técnica de respiração, cada movimento que podia economizar oxigênio. 8º andar. As chamas lambiam as paredes, mas ainda era possível passar. 10º andar. A fumaça diminuía, mas o calor era insuportável. 12º. O barulho ensurdecedor do fogo embaixo contrastava com o silêncio mortal dos andares superiores. 14º. Carlos bateu na porta do apartamento 1402. Bombeiros! Há alguém aí? Aqui! Estamos aqui! Uma voz masculina gritou do outro lado. Carlos arrombou a porta e encontrou o que seu coração já temia. Uma família completa agarrada uns aos outros no centro da sala.
O pai, Marcelo, 42 anos, abraçava a esposa Sandra e os dois filhos, Júlia, 8 anos, e Pedro, 5. Não conseguimos descer, Marcelo explicou rapidamente. As escadas estavam bloqueadas quando tentamos sair. Carlos avaliou a situação. 4 pessoas. Um bombeiro. 14º andar de um prédio em chamas. Escutem bem, ele disse, a voz calma apesar do caos, eu vou tirá-los daqui. Mas precisam confiar em mim completamente. A descida foi um inferno. Carlos carregou primeiro Pedro, depois voltou para Júlia. O calor aumentava a cada minuto, as chamas subiam mais rápido que o esperado. Na terceira viagem, com Sandra nos braços, uma viga em chamas desabou no corredor atrás deles, bloqueando a rota de fuga. Na quarta e última descida, carregando Marcelo ferido, Carlos sentiu seus pulmões falharem. O oxigênio acabara 2 andares antes, mas ele continuou respirando fumaça pura, movido por algo maior que instinto de sobrevivência. Amor. Puro amor por pessoas que nem conhecia. Carlos acordou 3 dias depois na UTI do Hospital São Lucas. Inalação severa de fumaça, queimaduras de 2º grau em 30% do corpo, e danos pulmonares que mudariam sua vida para sempre. Lúcia segurava sua mão quando ele abriu os olhos. A família? Foram suas primeiras palavras. Todos salvos. Todos vivos, ela respondeu, lágrimas rolando pelo rosto. E o quartel? Lúcia hesitou. Carlos, você foi suspenso. Desobediência direta. O comandante Santos disse que não pode mais trabalhar na linha de frente. Carlos fechou os olhos. 12 anos de carreira, terminados. Mas então Ana apareceu na porta do quarto, correndo para abraçá-lo com cuidado. Papai, você é um herói de verdade. Todo mundo na escola está falando de você. Ana, eu desobedeci ordens. Isso não é ser herói. Papai, a menina de 12 anos o olhou com uma sabedoria que surpreendeu. Você salvou uma família inteira. Salvou um papai como você, uma mamãe como a minha mãe, e 2 crianças como eu. Se isso não é ser herói, então eu não sei o que é. Naquela tarde, Marcelo, Sandra e os filhos apareceram no quarto de hospital. Júlia carregava um desenho colorido de um bombeiro com capa de super-herói. Pedro segurava um ursinho de pelúcia. Não sabemos como agradecer, Sandra disse, a voz embargada. Você arriscou sua vida por pessoas que nem conhecia. Qualquer pai faria o mesmo, Carlos respondeu, mas sabia que não era verdade. Nem todo mundo arriscaria tudo por estranhos. Carlos, Marcelo se aproximou. Não temos família na cidade. Nossos pais morreram, não temos irmãos. Mas você nos deu uma segunda chance de ser família. Queremos que você faça parte da nossa. 6 meses depois, Carlos estava na primeira fila da formatura de bombeiros novatos, não como instrutor ativo, mas como palestrante convidado. Os danos pulmonares o impediram de voltar às emergências, mas não de ensinar. Heroísmo, ele disse para a turma de recrutas, não é sobre quebrar regras. É sobre saber quando existem valores maiores que as regras. Na plateia, Ana aplaudia orgulhosa. Ao lado dela, Júlia e Pedro, que agora o chamavam de tio Carlos, balançavam cartazes feitos à mão. A vida havia mudado completamente. Carlos agora trabalhava no departamento de prevenção, visitando escolas e ensinando crianças sobre segurança. Ganhava menos, tinha menos ação, mas dormia em paz. Todo domingo, as 2 famílias se reuniam para almoçar. Marcelo e Sandra haviam se tornado os melhores amigos de Carlos e Lúcia. As crianças cresciam como primos de verdade. Você sabe o que descobri, Carlos disse a Lúcia numa noite, observando Ana ajudar Pedro com a lição de casa na mesa da cozinha. O quê? Que salvei muito mais que 4 vidas naquele dia. Salvei 2 famílias, a deles e a nossa. Porque agora temos o dobro de amor, o dobro de risos, o dobro de razões para ser gratos. Lúcia sorriu, observando Sandra ensinar Júlia a fazer brigadeiro enquanto as crianças brincavam. E o mais engraçado, Carlos continuou, é que todo mundo acha que fui eu quem salvou eles. Mas a verdade é que eles me salvaram também.
Como assim? Antes daquele incêndio, eu era apenas um bombeiro fazendo seu trabalho. Agora eu entendo minha verdadeira vocação. Não é só apagar fogo ou resgatar pessoas. 2 anos depois, Carlos foi promovido a coordenador de programas comunitários do Corpo de Bombeiros. Seu projeto Família Segura levava informações de prevenção para comunidades carentes, mas sempre com uma mensagem maior: cuidar uns dos outros. Ana, agora com 15 anos, decidiu que queria ser bombeira como o pai. Pedro e Júlia, com 7 e 10 anos, diziam que queriam ajudar pessoas quando crescessem. Tio Carlos, Júlia perguntou numa tarde de domingo, por que você subiu naquele prédio? Você sabia que podia morrer. Carlos parou de cortar o bolo de aniversário de Pedro e olhou para as duas famílias reunidas ao redor da mesa. 3 gerações compartilhando risadas, histórias e amor incondicional. Júlia, existe algo que aprendi naquele dia. Quando você ama de verdade, não consegue ficar parado vendo alguém sofrer. O amor não calcula riscos, ele simplesmente age. Mas você quase morreu, Pedro acrescentou. É verdade. Mas vocês sabem o que teria acontecido se eu não tivesse subido? As crianças balançaram a cabeça. Vocês não estariam aqui hoje. Seus pais não estariam aqui. E nossa família não seria completa do jeito que é agora. Às vezes, arriscar tudo é a única forma de ganhar tudo. Marcelo levantou o copo de suco. Um brinde ao homem que nos ensinou que família não é só sangue, é escolha. É decidir amar pessoas que nem conhecemos como se fossem nossos. E você? Já arriscou algo importante por alguém que nem conhecia? Já descobriu que ajudar outros pode transformar sua própria vida? Conte nos comentários. Histórias de coragem inspiram outras pessoas a serem corajosas. Se histórias sobre verdadeiros heróis tocam seu coração, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana, uma nova história sobre pessoas que escolheram amar acima de tudo. Obrigado por estar aqui. Até a próxima!